Na velhice, o tempo parece correr mais devagar, mas o silêncio cresce depressa. O isolamento social não é apenas estar sozinho, é não ter com quem compartilhar memórias, sonhos, medos. A solidão fere o corpo e a mente, e a psicologia nos mostra que o afeto, o olhar atento, é o que mantém o idoso vivo por dentro. O relógio e o vento nos convida a escutar essas vozes antes que o tempo leve embora. E com esse idoso específico foi da mesma forma. Nós observamos que quando ele foi para o hospital, rejeitando a alimentação devido à questão da atrofia muscular do corpo dele, aí vem a história, né? Mas por que ele é assim? Nós chegamos aqui em 2020, época de pandemia, e ele já era assim um pouco encurvado, assim para baixo, né? Podemos observar que ele tinha essa dificuldade, então a gente foi procurando uma forma de fazer com que ele se alimentasse e não obtivemos êxito. Acontece que quando deixaram aqui na casa, a promessa era de que viriam visitá-lo. E o tempo foi passando, ele sempre esperando. Acho que o corpo foi cansando, né? Foi desanimando. E nisso ele ficou com o rosto curvado, o pescoço dobrado. E daí veio a dificuldade alimentar, porque uma vez que dobrou o pescoço, provavelmente o aparelho digestivo dele também teve problemas. Foi quando nós tivemos que fazer aquele procedimento de colocar uma traque para alimentar. Foi feito isso, mas sempre foi nesse sentido da dificuldade dele esperar. E aí, logo depois que colocou, pouco tempo ele foi embora. Uma das coisas que a gente tem visto foi essa. Essa foi a que mais marcou. Porque todos eles têm uma ficha quando chega pra gente. Nós preenchemos, procuramos uma pessoa que seja responsável por ela. Para casos como esse, foi pro hospital, a gente tem que entrar em contato. Fulano passou mal, ou teve um AVC, ou gripou. Tá no hospital, vai pro hospital. E aí os números que tem são números antigos, as pessoas não vêm e a gente não consegue entrar em contato com eles. Aí acaba que a gente faz esse papel de família também, né? Desde a entrada até o momento que Deus chama. Bom, quando a gente fala sobre solidão e pessoas idosas, é imprescindível que a gente fale sobre o idadismo presente na sociedade, toda forma de preconceito ou discriminação por causa da idade, mas que geralmente acomete mais as pessoas idosas. E em uma sociedade em que a pessoa idosa ela é percebida como uma pessoa que não tem valor, uma pessoa que perdeu, ou que está vivendo uma série de perdas, né? Não só no aspecto físico, mas também perdas de status, perdas de trabalho, perdas de papéis sociais. E aí numa sociedade que valoriza a produção, que valoriza o trabalho, cujo trabalho inclusive, ele é construtor, de subjetividades, é esperado que a gente tenha um índice maior de pessoas idosas vivendo em solidão. É importante falar que o idadismo ele se dá não só no âmbito das relações interpessoais, mas ele também pode muitas vezes ser autodirecionado. A própria pessoa idosa, por achar que não tem tanto valor assim, ou que já não é tão útil assim, pode se afastar do convívio familiares, de amigos, etc. Vale a pena ressaltar também que na nossa sociedade, as formas do trabalho sofreu muitas mudanças nos últimos anos, também impacta os índices de pessoas idosas vivendo em solidão. A gente vai ter, por exemplo, filhos, netos que estão no mercado de trabalho, que passam muito tempo no trabalho e que dedicam poucas horas do dia às relações familiares, inclusive as relações com as pessoas idosas. Então, isso também produz aí uma probabilidade maior de termos pessoas idosas em situação de isolamento, em situação de solidão. Do Maranhão, Carolina. Nasci e me criei lá. Os que ainda estão no Rio estão lá. Eu nasci em Babaçulândia, mas me criei aqui em Araguaína, graças a Deus.
59. 74. Eu tenho um primo meu que vem sempre buscar, já veio aqui 6 vezes para passear com ele. Aí a gente, graças a Deus, é muito grato. E mais, a família está construindo, assim, com vocês, você pode considerar como um irmão. Então, aqui, junto com a gente, visitando nós aqui. Muito obrigado, que Deus abençoe, tá? Eu não tenho contato com o meu. É sempre mais ele aqui. Braço direito. É nós dois. É nós dois juntos. É 24 horas, pode dizer. Eu preciso de alguém para me conduzir para ir assim, para trazer. E seria ele que eu me abraço de dar. Porque faz um dia, Deus preparou um amigo para o outro. Um dia eu cheguei aqui e depois ele veio para cá. Ele se sentia sozinho, eu sozinho daí. Então nós dois, os dois boi de canga junto. Eu precisei todo dia, ele me dá a mão. Sempre que eu preciso. Eu no meio de esforço, me ajudar. Lá na casa deles eu ficava só, né? Eles tacavam para onde eles iam, pro serviço, para outro lugar, e eu ficava só em casa. Aí me trouxeram para cá. Quando o idoso é acolhido, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, eles ficam meio caladinhos, eles ficam meio tristes. Depois eles vão se adaptando. Com o tempo a visita, os familiares aparecem para visitar, eles vão se acostumando. Não quer se alimentar muitas vezes, não socializa com os outros. É um sinal que a gente percebe a falta familiar, né, do amor familiar. Olha, eles são grupos que têm afinidade. Eles geralmente têm parceiros que têm afinidade um com o outro, tem outro que é mais isolado, não gosta ele gosta mais de ficar sozinho. E tem outros que fica de 2, 3 grupos, joga dominó, tem as parcerias na casa. Parece-me que parece aos domingos. Aos domingos eles ficam mais quietinhos. Acho que eles ficam pensando assim, alguém deve me vir me visitar hoje, né? E quando não aparece esse alguém, a gente sente eles um pouco mais encolhidos. Olha, não tem lugar nenhum que substitui o lar familiar. Pode ser o lar mais simples que for, mas ninguém substitui. É interessante porque parece que para eles nada pode mudar ou nada vai mudar. É como se eles talvez não esperassem nada. Quando vêm, passam um bom tempo e eles vêm para cá, fazem algumas práticas de exercícios, agacham, se exercitam, se estimulam os demais. E isso faz com que outros que têm possibilidade também queiram participar. Nós começamos com aqueles que andam, que são poucos, né? Vocês podem ver. Quem está sentado, mas tem uma possibilidade, começou com a física ali de mão, de pé, tem como levantar, a gente está estimulando de todas as formas possíveis. É uma coisa que quando terminar vai fazer falta? Mas enquanto estiver por aqui, será muito bem utilizado. Bom, é um vínculo, né? Eles começam aqui e acaba que a gente estimula muito isso. Então nós temos uma equipe muito bacana na casa, são pessoas mais antigas, e acaba que a gente diz que para trabalhar numa casa de idoso e numa casa de criança tem que ter sangue no olho, de todas as formas, né? No sentido de rigidez, porque são crianças mais velhas, que também precisam de uma certa readequação, né, sobretudo para conviver com pessoas desconhecidas que, com o tempo, têm feito bons efeitos, né? Nós colocamos, por exemplo, os idosos são lúcidos, conversam. Esses conversam, vão dormir nos mesmos quartos para que eles possam interagir, para não travar também, né? Caminha. Tem a galera que gosta de dançar, então eles dançam. Tem uma turma que gosta de pintar, pinta. Tem a turma que gosta de jogar e consegue, eles jogam. Meu nome é Maria do Carmo da Rocha Monteiro. Sou de Carolina. Eu recebo muita visita do pessoal que vem aqui ver o pessoal que está doente. E aí a gente recebe também. Eu fico assim, eu não tenho visita de irmão, desse pessoal, parente meu. Mas eu me conformo. Me sinto assim, triste. Eu tenho um filho, mas mora em Xinguara. As pessoas são mesmo que ser nossas irmãs. E a dona daqui é mesmo que ser nossa mãe. Ela é mesmo que ser minha irmã. Apesar que eu nunca tive irmã, mas ela está no lugar. Eu cheguei primeiro e ela chegou mais derradeira. Eu morava com um homem na fazenda do genro dele, na estrada de Palmeirante. Aí a gente morou lá mais de 2 anos. Aí foi o tempo que ela se separou do marido. Aí foi o tempo que nós viemos pra cá. Aí ele já morreu aqui. Aí foi enterrado na Barra do Ouro. Aí elas foram me pegaram e me colocaram aqui. Foi porque ela estava com começo de câncer nos peitos. Tem hora que eu sinto falta, tem hora que eu não sinto. Porque meu irmão não gosta nem próprio dos filhos dele, a valer de mim. Há uma distinção, né, em impacto emocional e em impacto físico. E eu vou sugerir que essa divisão ela não é tão nítida assim. Ela é muito dualista. A solidão, ela se dá
a partir de aspectos do ambiente, onde a gente tem essas perdas de papéis sociais, é um fator ambiental. Essas mudanças são aspectos culturais, aspectos ambientais, mas que determinam esses aspectos que são emocionais. Então não dá para a gente afirmar tão categoricamente um efeito mais físico ou um efeito mais emocional, mas um efeito sobre a pessoa em sua integralidade. A gente vê aí problemas relacionados à saúde emocional, mas também problemas que se relacionam à saúde física, né? Onde ambas se influenciam mutuamente. É muito comum, por exemplo, a gente ver pessoas que de tão isoladas, né, de tão solitárias, acabam não tendo a quem pedir ajuda, acabam não recorrendo ao serviço de saúde, acabam menosprezando, né, algum cuidado com relação a si mesma, e isso vai produzir um efeito que é físico, né, um adoecimento que está no campo aí do corpo, do orgânico. Ao mesmo tempo, a gente tem também situações em que esse aspecto do isolamento, da solidão, produz uma série de adoecimentos que podem ser físicos e que, por sua vez, influenciam e determinam as questões emocionais dessa pessoa. A gente volta, né, porque na própria história da psicologia, a gente vai ver que há essa distinção, o mental e o físico, o corpo e a consciência, e a gente não tem, pelo menos para as ciências comportamentais nas quais eu trabalho, a gente tem um organismo como um todo, que é corpo, que é materialidade, que é base biológica, que também é subjetividade, que também é emoção, também é sentimento, que também é percepção. A gente tem esse ser integral que é afetado integralmente pela solidão ou pelo isolamento. O pessoal tudo é companheiro, tudo gente boa. Eu acho ótimo, graças a Deus. Tudo gente boa, eu acho muito bem. Eu aquela história. Muitas vezes, a gente sente assim, se a família, na situação que a gente se encontra, colocou a gente assim no local desse aqui, porque não quer bem cuidar da gente, aqui está sendo mais acolhido, porque é bem zelado, né? E se não quer cuidar da gente, vai ser maltratado, então aqui tá melhor, né? Porque você sabe que a abandonamento de família é ruim. Mas eu não quero, não dou alegado quando minha família disse, não vem porque não pode. E aqui tô muito bem, tô bem zelado, hein? Não falta nada, bem zelado. Tem de tudo pra gente. Tem até as pessoas amigas bonitas igual vocês têm. Mas assim, enquanto casa de acolhimento é um local bom. Eles são bem acolhidos, são bem cuidados, bem alimentados, medicamento na hora certa, médico a cada 15 dias vem visitar, tem a parte religiosa, então eles são bem acolhidos. A meu ver, é um lugar que acolhe bem. Agora só que é insubstituível lá. Ele um dia ele falou assim, nós estava todo mundo na mesa. Aí ele falou assim, disse, a coisa mais que eu tenho vontade de ficar é só mais a Hilda. Quero que esses meninos casem tudo, pra mim ficar sozinho mais a Hilda. Aí eu pensei assim, eu digo, meu Deus, ele não quer o filho dele, ele vai querer eu. Aí eu digo, não, eu vou ir embora daqui. Aí eu fui a uma festa lá na Filadélfia. Aí cheguei lá, conheci um homem, aí eu me juntei com ele. Aí depois eu larguei ele, que ele não dava roupa, nem calçado pra mim, nem comida. O pai dele é quem ajudava em tudo. Ele era ruim pra mim. Aí depois eu fui pra Canabrava. Não, Maria, mas eu tô com dó de tu. Se tu quiser ir, tu vai. Se tu não quiser ir, tu fala que não quer ir. Aí eu falei, não, mulher, tu todo dia fala pra mim uma coisa só. Disse que vai me botar na casa dos idosos. Então vamos embora logo. Falar pra essas mulheres virem aqui me pegar, eu já vou embora. Aí o pensamento meu deu que ela não queria estar comigo lá. Não queria cuidar de mim. E é porque, não é falando não, mas olha, a geladeira dela era lotada de tudo enquanto. Não faltava nada, olha a água eu ajudava a pagar, a luz eu ajudava a pagar. Era roupa, calçado, tudo era eu que ajudava elas tudinho lá. E aí disse, só vivia falando de me trazer pra cá. Não, pô, então eu vou logo. Aí ela disse, não, Maria, já tô arrependida. Eu disse, não, agora já tô. Já tô de mala pronta pra mim. Aí eu cheguei aqui, olha. Eles ficam visivelmente tristes, visivelmente, porque a gente já tá aqui, nós já conhecemos um pouco de cada um deles. Quem é mais agitado, quem é mais tranquilo. Então, assim, vocês veem que quem vem mais são os desconhecidos. Vem o grupo da igreja, vem as senhoras do terço, vem a legião, vem católico, evangélico, vem todas as religiões. O pessoal vem aqui, faz um culto com eles, faz um louvor, faz uma animação. Vem um grupo que toca um sertanejo, toca um modão. Então,
Então, assim, a família mesmo é muito raro. Eu posso dizer que de 43 que temos hoje, talvez 5 venham visitar. Próximos, família, né? Mas é muito complicado. Tanto é que muita coisa nós mudamos na casa de 2020 pra cá. Sobretudo nesse quesito de acolhida. Pra vir pra casa do idoso tem que, de fato, precisar. Tem que, de fato, a família não poder acolher por algum motivo justificável. Bom, para vir para a casa do idoso, é necessário ser feita uma assistência, uma triagem. Isso já fica a cargo da assistência social. A casa, ela não tem essa parte, então a gente usa de parceria com o município. O município, através do CRAS, através do Conselho do Idoso, eles ou recebem denúncias, né, e vão atrás para poder averiguar, ou o CRAS tem conhecimento do pessoal que eles cobrem na região e fazem os pedidos. Feito isso, eles encaminham para a Secretaria de Assistência Social e encaminham um pedido para as casas de acolhimento, que vem para a casa do idoso e para o cantinho do vovô. A casa que puder acolher nesse momento é a que vai fazer a visita e a que posteriormente será feita a acolhida. Eu vou partir do princípio de esse estar sozinho ser factual, perceptível do ponto de vista material. O sentir-se sozinha, eu penso que está muito no campo da percepção. Há muitas pessoas que, embora habitam em família ou com outras pessoas, elas se sentem sozinhas. Muitas vezes se dá dentro de um campo perceptivo que a pessoa, por N razões, acredita que está sozinha, perceber isso, ela expressa comportamentos emocionais, condutas mesmo, campo da ação, eles reforçam essa ideia da solidão. Há pessoas que verdadeiramente estão sozinhas do ponto de vista de familiares ou amigos de longa data negligenciarem essa pessoa, ou a companhia dessa pessoa, ou o cuidado para com essa pessoa. É muito comum também, mas há pessoas também que, por questões campo cognitivo mesmo, dessas percepções, né, dessas lentes com as quais ela vê o mundo, ela se percebe sozinha mesmo estando rodeada de outras pessoas. Muito interessante também que a gente faça talvez uma problematização, né, no sentido de que a companhia, ela não é também tão somente material. Há pessoas, por exemplo, que cuidam de outras pessoas pela obrigação de cuidar, né? Elas não estão presentes de fato na atividade do cuidado, né? E o que pode também, por sua vez, alimentar um pouco essa ideia. Poxa, eu me sinto só, mesmo eu tendo filhos, netos, vizinhos, pessoas que desempenham esse cuidado para comigo. Há estudos que comprovam que a solidão aumenta a probabilidade de um indivíduo ter um quadro depressivo, de quanto mais sozinha a pessoa está, mais propensa ela está a desenvolver alguns comportamentos que caracterizam, por exemplo, uma síndrome depressiva. Mas a solidão também ela é um fator de risco para as demências, dentre as quais a doença causada pelo Alzheimer. As perdas de funcionalidade também se tornam mais propensas quando esse indivíduo não tem uma rede de apoio com a qual ele possa contar, né? Então as atividades da vida diária, tanto as básicas quanto as instrumentais, como por exemplo se alimentar, preparar o próprio alimento, pegar um táxi ou um ônibus, ou fazer uma chamada telefônica, tomar banho, se vestir, são atividades que se tornam mais desafiadoras quando a pessoa não tem uma rede de apoio forte com a qual ela possa contar. Estar numa instituição de longa permanência para pessoas idosas, embora também seja uma forma de cuidado, muitas vezes, é muito desafiador para aquela pessoa que está lá. Eu já vi na minha trajetória pessoas idosas sendo admitidas, né, chegando pela primeira vez na instituição de longa permanência, muito fortemente abaladas emocionalmente, porque o seu mundo presumido, a casa, seus familiares, né, especificamente essas duas pessoas que eu vi chegando são pessoas de outro estado, então elas estavam muito longe de casa, pessoas que viveram uma vida inteira, que se relacionaram, que trabalharam, que estudaram, que se veem, né, de repente, num lugar, pessoas que não têm outras formas de cuidado, outras relações vão parar. Algumas pessoas visitam com mais frequência no começo e depois vão aumentando o intervalo entre uma visita e outra, até o momento em que essas visitas vão se tornando muito raras. E essas pessoas, elas vivenciam, né, uma sobreposição de luto. Aquela vida
pregressa que já não existe mais da forma como era, o luto pelas relações que se vivia não se tem mais, né? O luto por todas as perdas que vão se somando nesse período da vida, que eu quero ressaltar, não é um período necessariamente demarcado por perdas, é um período que a gente perde, mas que também a gente ganha algumas coisas. Só que essas pessoas, elas vivenciam uma situação de maior vulnerabilidade por estarem num lugar que não é familiar, que a família às vezes deixa lá e que não visita. Então, assim, é importante que haja visitação? É importante, mas é importante que essas visitas sejam constantes, de fato, visitas que alegrem essas pessoas. Sempre morava só perto de muita gente, né? Não era largada. Só tava fora de gente mesmo quando eu tava no serviço. Aí chegava em casa, tá muita gente. Duas famílias, me casei, aí separei, conheci outra pessoa, aí tive outra filha, né? A mais velha, não tenho nem contato com ela, tem mais muito tempo que eu vi. A outra mais nova, que vem sempre que mora aqui na cidade, né? E vim falar que a outra, ouvi falar, está dividida, não gosto dessa história, porque história mal contada, né? Mora no interior, no Velocidade. E a mais nova aqui, quem veio duas vezes que eu. Eu tô feliz aqui, graças a Deus. Me sinto assim com um vazio, né? Mas, de qualquer forma, ainda vai ter saudade de ter visto, né? Mas não naquela vez, né? Não, moça, veio no horário de visita, né? Às 3 horas, demorou um pouquinho mais e foi embora, teve que ir embora. Agora, para mim, que para visita, só 1 hora de prazo. Aí, teve que ir embora logo, e conversando, foi bastante. Me receberam bem. Se a gente adoece, tem um remédio na hora, tem a comida na hora, tem a roupa, tem o calçado. Não falta nada para nós. Nós sente bem aqui, são bem acolhidas. Eles são mesmo que ser uma irmandade só. E nós somos bem acolhidas. A psicologia ela é importante pelo menos uma vez por semana. Se não puder uma vez por semana essa parceria, pelo menos a cada 15 dias. Eu tive um caso aqui que nós tínhamos uma estudante de psicologia, e nós já sabemos uma idosa que tinha sido molestada por um neto. Essa idosa, ela chegou muito assim, distante, ela olhava assim como que ela queria sair, pular os muros da casa. E essa estudante, ela foi assim fundamental em ajudar, em acolher essa idosa e fazer com que essa idosa aceitasse esse acolhimento. Foi muito importante a parceria dessa estudante da Católica de Psicologia. Ela já formou, foi assim muito bom na época, muito bom. 1 ano e meio atrás, foi um marco. Ela ajudou muito, então é muito importante. Ela já estava no final do curso e ela foi assim fundamental para me ajudar no acolhimento dessa senhora. A psicologia, ela muito recentemente tem se debruçado sobre a saúde, o desenvolvimento da pessoa idosa. Se a gente pega um pouco a história da psicologia, a gente vai ver uma supervalorização, né, da psicologia da infância e da adolescência, a determinado período. E mais recentemente, década de 80 para cá, eu diria, a gente vai ter uma preocupação maior com o desenvolvimento para além da adolescência, ou para além do adulto jovem. Tem uma preocupação maior com relação à velhice, mais recentemente. E, dentre outras coisas, isso se dá pela transição, né, demográfica que a gente tem vivenciado no Brasil, sobretudo, né? Então, a década de 40 para cá, a quantidade de pessoas idosas no Brasil ela vem aumentando exponencialmente. A gente nunca teve um censo que esse número se reduziu, ele sempre, né, vem ascendendo. Então, obviamente, né, eu tenho um grupo de pessoas que cresce cada vez mais, que tem demandas muito específicas relacionadas não só aos aspectos biológicos, né? Não é só pele que se torna flácida, ou músculo que perde força, cognição que apresenta pioras, mas são demandas do campo social mesmo, demandas de convivência, demandas de autodesenvolvimento. E a psicologia ela chega para tentar entender essa dinâmica do envelhecimento, mas também intervir. Na década de 80, começo da década de 90, a gente tem um desenvolvimento de um paradigma novo dentro da psicologia do desenvolvimento humano, que é a perspectiva do desenvolvimento ao longo da vida, né? Também chamada de lifespan, desenvolvida pelo Paul Bowles. E ele vai dizer que o envelhecimento é um processo onde há perdas, mas também há ganhos, e a gente vai contar muito com os aspectos da neuroplasticidade, mas que ela também tem
limite a partir do qual ela começa a declinar. Só que aí quando o aspecto biológico declina, o aspecto cultural entra com força. Esse aspecto cultural envolve adaptações, envolve convivência, construção de redes de apoio, do ponto de vista psicossocial. Como que as intervenções nesse campo social podem produzir melhorias no aspecto subjetivo, por sua vez na qualidade de vida, no bem-estar e por aí vai. Sim, nós temos o Pix da casa. A casa é uma casa em que ela não tem renda. A renda dela é o benefício do idoso. O idoso chega para nós já com o salário comprometido, às vezes. Nós temos idosos que não têm benefício, não têm salário. Então, a ajuda da comunidade ela é muito importante na doação de fralda, leite, carne, produto de limpeza. Você vê uma casa desse tamanho, ela tem que ser bem higienizada. E para isso vai muito produto de limpeza. Enfim, aqui tudo é muito. Hoje nós estamos com 43 idosos, né? É um público bem elevado, né? A despesa é muito alta. Farmácia, às vezes a gente paga 4, 5, 6 mil de farmácia. É um movimento de água e energia que vai quase 10 mil reais e por aí vai. A folha de pagamento aqui, ela gera em torno de 30 mil reais. E os encargos sociais em cima dessa folha. Então a gente precisa de ajuda. E o nosso Pix da Casa do Idoso é Casa do Idoso Sagrado Coração de Jesus, 04 495 497 1000 de ré 17. É preciso conhecer a realidade futura nossa, de vocês jovens. Vocês vão envelhecer, eu já estou velha, já me considero uma idosa. E vocês vão envelhecer, e assim, envelhecimento saudável ele é muito importante. Que vocês conhecerem o ambiente, conhecer todas as histórias, saber o porquê que estão aqui, fica mais fácil para você saber como envelhecer. E principalmente os homens eles abandonaram muito os lares. Então a maioria dos homens que estão aqui, a história de abandonou os filhos enquanto pequeno, e depois de adulto que chega doente, os filhos não querem, rejeita. Então assim, é muito caso. A maioria dos nossos idosos masculinos foi abandono de família, porque eles abandonaram enquanto criança. Então é muito importante para você que vai construir o seu lar, para você que vai conduzir uma família, como é que vai ser a sua velhice, o que você plantou para colher na sua velhice. Isso é muito importante. Então aqui é onde tudo acontece, né? Todas as ações elas são voltadas para esse ambiente, que é o espaço de convivência da casa. Desde uma ação com universitários, ação com a comunidade, com crianças. E é muito interessante a parte das crianças, porque são pontos de vista diferentes, né? O começo da vida e a ponta da vida, né? A galera se agitando, movimentando, brincando, conversando, trocando ideia. Muito legal. Esse aqui é o nosso lado masculino e o lado de lá são mulheres. Cozinha, onde a mágica acontece. A esse horário sempre tem alguém que toma algum remedinho, né? As irmãs, elas moram nesse quarto. Também aqui é o quarto que é fechado. Elas fecham o cuidado delas. Aí tem uma que dorme com elas aqui, aí elas se cuidam, né? Tem um banheirinho, todo quarto tem banheiro. E aí quem precisa de ajuda para poder tomar banho, a gente ajuda. E aí ela gosta de fazer coisinha, então tudo ela aproveita. Minha filha aqui são todos, viu? Aí quando o pessoal vem também, a gente procura, vamos fazer uma tarde de beleza. Aí arruma cabelo, passa maquiagem, pinta a unha. E a lavanderia é onde o vinho é transformado em água. E aqui pela manhã é inentrável. E essa palavra nem existe. Aqui as coisas da casa são padrão. Coisa de cama, lençol, toalha, tudo branco. Esses aqui são os babadores que a gente usa para poder fazer com que a roupa dure um pouquinho mais as alimentações. E esses são os paninhos que eles usam para limpar o rosto, né? Isso aqui é uma média mais ou menos do consumo semanal. E é no 12, viu? Aí máquina estraga, a gente tem uma, às vezes uma no máximo, quando tem duas, funcionar aí ajuda. Aí tem os tanquinhos para poder acelerar as lavadas, né? Esse aqui é o outro espaço da lavanderia, que tem chama de repouso. Depois que são lavadas as roupas. Isso. Aqui tem os nomes de quem são os lúcidos e conhecem suas roupas, né? Fazem questão de fazer uso delas. As peças são de uso comum. Vocês veem que essas coloridas aqui são as masculinas, né? Que são os shorts que nós fizemos. E as camisas que tem no branco e no azul também. Nós fizemos uma mudança também com o tempo. Porque a casa ela já tem mais de 35 anos. Então ela precisa fazer reparos. Aqui era só barro, colocamos uma grama. Criamos um jardim. E aí elas cuidam. Semanalmente, de 2 em 2 semanas a gente corta a grama. Aí também faz parte uma opção para eles poderem caminhar, né, pela casa, que o espaço é bem bacana, graças a Deus. Temos o nosso jardim.
E aí isso aqui foi tudo feito assim, pensado neles. Ah, quem anda? Vamos fazer um negócio no jardim, pergolado. Colocamos isso aqui. É sempre portas abertas, tem a Bíblia ali, aquela fonte que nós trouxemos para eles. E ela é uma Bíblia ilustrativa, né? Dentro das limitações, eles vêm e participam. E aí, quando a gente faz os encontros, que a gente gosta de cantar música antiga, porque são as que eles conhecem, né?